Aquela noite parecia como qualquer outra em um crematório. Eu estava trabalhando sozinho, já havia passado das 2 da manhã e a rotina parecia monótona como sempre. O cheiro de desinfetante ainda impregnava o ambiente, mas isso não me incomodava mais. Eu estava acostumado com o silêncio e com o peso daquele lugar, onde vidas haviam sido encerradas e a memória de muitos se apagava nas chamas. A tragédia que havia acontecido naquela semana ainda estava fresca na minha mente. O incêndio no setor de arquivos tinha destruído parte do prédio. Embora os danos não tivessem atingido a parte principal, o fogo havia comprometido um dos fornos. A casa de um casal que havia perdido a vida em um acidente de carro foi trazida para ser cremado naquelas condições. O filho deles, uma criança de apenas 6 anos, também estava lá. O corpo da criança, junto com a mãe, aguardava a última jornada no forno. Eles estavam em uma sala com a porta fechada, esperando. Eu estava na sala principal, quando o funcionário que estava comigo na área de fornos me pediu para fazer a incineração daquela criança. Sabia que não seria difícil. Após o que aconteceu, o processo parecia uma simples tarefa de rotina. Ele me entregou o corpo, que estava embalado em um saco plástico, com um semblante sereno, embora eu soubesse que na realidade ali não havia nada além de restos. Não podia deixar de me sentir incomodado ao tocar no corpo tão pequeno. Ele era tão frágil, tão inofensivo. O processo estava indo como sempre. Coloquei o corpo da criança na fornalha e quando o fiz, algo estranho aconteceu. Um som de choro começou a ecoar pelo prédio. Não era algo distante ou vago. Era um choro claro e estava vindo de algum lugar perto de onde eu estava. Eu parei por um momento surpreso, mas rapidamente tentei racionalizar a situação. O que poderia ser? Talvez algum dos outros funcionários estivesse brincando. Ou talvez fosse uma das máquinas com um barulho estranho. Eu tentei ignorar, mas o som não parava. Ele se intensificava. Aquele choro parecia crescer mais forte a cada segundo. Fui até a porta da sala, olhando ao redor. O corredor estava vazio e a luz fraca da madrugada não ajudava a dissipar a sensação de que algo estava errado. Decidi ir até o fim do corredor, onde o choro parecia vir mais forte, talvez da parte do arquivo. No entanto, ao chegar lá, não vi nada. A porta estava fechada e o choro cessou repentinamente. Eu respirei fundo e me recusei a acreditar que algo estranho estava acontecendo. São apenas os nervos, eu pensei. Decidi voltar para a sala principal e retomar o meu trabalho. No entanto, a sensação de estar sendo observado não me deixou. Eu estava prestes a começar outra incineração, mas então ouvi passos. Eles eram suaves, quase inaudíveis, mas estavam ali. Passei a olhar para a porta e, ao mesmo tempo, observei a sala, ainda vazia. Quando os passos se aproximaram, fui até a porta para investigar e então vi uma criança no corredor. Ela estava parada, vestida com roupas simples, com o rosto pálido e uma expressão de tristeza. A princípio, pensei que fosse uma das crianças dos familiares que estavam lá, mas algo estava errado. Não era uma criança normal. A criança, olhando-me com olhos arregalados e vidrados, sussurrou: "Você viu minha mãe?" Meu corpo estremeceu. Como ela entrou aqui? Não havia mais ninguém. E mesmo se houvesse, as portas estavam trancadas. Eu não sabia o que fazer. Fiquei parado por um momento, sem saber se aquilo era real. Os passos da criança continuaram, com ela se aproximando lentamente. Ela está em algum lugar aqui? A criança perguntou, sua voz fraca e quebrada, como se estivesse em busca de algo perdido, algo que não conseguia encontrar. Aquele olhar era desconcertante. Ela parecia assustada, mas também havia algo profundamente triste naquele pequeno rosto. Eu sentia um peso no peito, como se algo estivesse tentando me prender ali. A sensação de inquietação se intensificava, e então, ao olhar mais atentamente, percebi que a criança estava olhando para a porta da sala principal, onde o corpo de sua mãe havia sido levado. Eu disse, hesitante, "Sua mãe já foi levada.
Já foi crem. Mas a criança interrompeu-me. Eu preciso encontrá-la. Você me ajuda? Eu fiquei em choque. O que estava acontecendo? Era impossível. Aquilo não era normal. Eu tinha acabado de colocar o corpo dela na fornalha. Não podia ser real. Mas a criança estava ali, seus olhos fixos em mim, esperando por uma resposta. A tensão estava crescendo a cada segundo. Eu sabia que havia algo errado, mas o que eu poderia fazer? Ela estava olhando para mim, desesperada. Sem saber o que fazer, eu dei um passo atrás, olhando para o corredor. E foi quando ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A sensação de desconforto e medo continuou a me acompanhar. Decidi voltar para o setor de fornos e verificar tudo de novo, pensando que talvez fosse uma alucinação ou algo semelhante. Mas à medida que me aproximava da sala, o som do choro retornou. Ele estava lá, mais forte do que nunca, ecoando pelas paredes do prédio, preenchendo o ambiente de uma maneira opressiva. Neste momento, eu não sabia mais o que era real e o que não era. Só sabia que algo estava acontecendo ali, algo que não poderia ser explicado. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Algo me dizia que não havia mais volta. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Não perca o que está por vir. Continuamos agora. Eu estava parado ali, no corredor vazio, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O choro ainda ecoava, mas parecia vir de lugares diferentes, como se a criança estivesse em vários pontos do prédio ao mesmo tempo. Eu tentei racionalizar, mas a sensação de algo fora do lugar se intensificava. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer em um local como aquele. O crematório era um lugar frio, sem vida, onde as pessoas vinham para dar adeus a seus entes queridos e então seguir em frente. Mas naquela noite, tudo estava estranho. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. Voltei para a sala principal, onde o forno estava ainda aceso. Olhei para a tela de controle, checando os sistemas, tentando encontrar algo que me dissesse que aquilo tudo não passava de uma ilusão. Mas nada. O forno estava operando normalmente. O choro, no entanto, não cessava. Cada vez que ele ficava mais alto, eu sentia um calafrio na espinha, como se eu estivesse sendo chamado para algum lugar, como se aquele choro fosse uma espécie de pedido de ajuda. Fui até a sala onde os corpos eram preparados antes de serem levados ao forno. Estava tudo silencioso lá. A luz fluorescente, que geralmente piscava um pouco, estava estática. Nada se movia. Eu me aproximei de um dos corpos que aguardava a cremação. Uma mulher, talvez na faixa dos 40 anos, tinha sido trazida ontem vítima de uma morte súbita. O rosto dela estava pálido, como todos os outros, mas ela parecia tão comum. Nada sobre ela parecia fora do lugar. Então, por que eu sentia como se a morte dela fosse diferente? De repente, a luz piscou. Não foi uma simples falha elétrica. Foi uma falha que durou alguns segundos, seguida de um som baixo, quase como um suspiro, vindo da direção da porta de saída. Eu me virei rapidamente, mas não vi nada. Apenas a escuridão, como sempre. Tentei ignorar a sensação crescente de pavor, mas o silêncio me fazia sentir como se estivesse sendo observado. A cada segundo que passava, a tensão aumentava. O choro estava voltando, mais perto, mais urgente, mais desesperado. Comecei a andar em direção ao corredor mais afastado, onde eu tinha visto a criança antes. Ao passar pela porta do corredor, senti um frio cortante. Um arrepio percorreu meu corpo. Olhei para os lados, mas tudo estava normal. No entanto, no final do corredor, algo me chamou a atenção. A porta de um dos quartos que antes estava trancada estava aberta. Eu tinha certeza de que a porta estava fechada quando passei por ali. Eu não sabia o que fazer, mas alguma coisa me impulsionava a ir até lá. O choro agora era quase ensurdecedor. A cada passo que eu dava, ele ficava mais claro, mais próximo.
Quando cheguei à porta, o choro parou de repente. Eu hesitei, mas algo dentro de mim disse que eu precisava entrar. Respirei fundo e empurrei a porta. Dentro do quarto, a luz estava apagada, e a única luz que entrava era a fraca luz da lua que atravessava as pequenas janelas sujas. Eu olhei ao redor, mas não vi ninguém. O choro havia cessado, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo estava ali, algo que não pertencia àquele lugar. Foi então que eu ouvi um som suave, quase como um arranhar no chão. Olhei para o canto mais escuro do quarto e vi uma pequena figura. Uma criança, com a cabeça baixa, vestida com uma roupa velha e rasgada. Ela estava ajoelhada no chão, olhando para frente, mas sem fazer nenhum movimento. Aproximei-me lentamente, com o coração acelerado. A criança não parecia ter notado a minha presença. Eu estava tão perto que pude ver os detalhes de seu rosto. A pele pálida, os olhos grandes e escuros. Ela não estava chorando, mas eu sentia uma tristeza tão grande emanando dela que meu corpo todo se contraiu. Você está perdida? Eu perguntei, minha voz trêmula. A criança levantou lentamente a cabeça e me encarou com seus olhos vazios. Eu não sabia o que esperar, mas não conseguia mais desviar o olhar. Ela simplesmente disse: "Eu quero ver minha mãe." Aquelas palavras caíram como uma lâmina afiada, cortando o silêncio que me envolvia. O que era aquilo? Como uma criança poderia estar ali, sozinha, pedindo pela mãe em um lugar como aquele? Ela não era uma das vítimas daquele incêndio. Eu tinha certeza disso. Ela parecia diferente, como se não fosse real, mas ao mesmo tempo tão concreta quanto qualquer outra pessoa que já havia passado por ali. Eu dei um passo para trás, sem saber o que fazer. A criança então se levantou, ainda me observando. Ela caminhou até a porta, parou e olhou por cima do ombro. "Você vai me ajudar a encontrar ela?" Eu estava paralisado, sem saber se aquilo era uma alucinação ou se havia algo mais acontecendo. Mas algo dentro de mim sabia que não era normal. Era como se a criança estivesse presa ali, esperando por algo. Mas o quê? O que eu poderia fazer? A criança deu outro passo e então, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu. Não havia som, não havia movimento. Apenas o vazio no lugar onde ela estava. E o pior, o choro voltou, mais forte do que nunca. Eu voltei para a sala de controle, tentando entender o que estava acontecendo. Meus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa era clara. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo estava errado, e eu precisava descobrir o que era. Algo havia sido deixado para trás. Algo que nem mesmo a morte poderia apagar. Eu me encontrei parado no corredor novamente, com o coração batendo forte. A sensação de estar sendo vigiado era insuportável. O choro da criança não parava, agora mais agudo, mais angustiante. Eu estava começando a sentir uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando me forçar a agir, a fazer alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Como eu poderia ajudar alguém que já não estava mais vivo? O que eu deveria fazer? Olhei para a porta do corredor onde a criança havia desaparecido. Ela tinha sido real. Eu sabia disso. Mas por que eu não conseguia entender o que estava acontecendo? Uma criança perdida, sozinha, vagando entre as sombras de um lugar como aquele. Como isso poderia ser possível? As explicações racionais, as que eu tanto confiava, estavam falhando. E de repente, eu percebi que isso era muito mais do que eu poderia controlar. Meus passos hesitaram ao me aproximar da porta, mas uma força invisível parecia me puxar. O choro, agora mais perto, me fazia sentir que eu tinha que fazer algo, que não podia apenas ignorar. Abri a porta devagar, mais uma vez. Dentro do quarto, estava tudo em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Mas eu sabia que o silêncio era temporário. Eu podia sentir isso. Algo estava prestes a acontecer e eu precisava estar preparado. A última coisa que eu queria era estar ali quando as coisas ficassem ainda mais estranhas.
mas não havia como voltar atrás agora. Entrei mais uma vez no quarto escuro e dessa vez algo me fez parar no meio do caminho. O ar estava pesado, a temperatura tinha caído de forma inexplicável e o cheiro não era o cheiro comum de um crematório. Era um cheiro metálico, algo muito mais familiar, como se a morte ainda estivesse no ar, como se não tivesse sido completada, como se estivesse se arrastando. De repente, vi algo se mover na penumbra. Era a mesma criança, agora mais próxima, mas seu rosto estava mais sombrio, mais cansado. Ela estava de pé como antes, mas agora não olhava para mim. Estava olhando para a parede. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. O medo estava tomando conta de mim, e eu não sabia o que fazer. Aquela sensação de impotência me corroía por dentro. A criança então falou novamente, sua voz baixa, quase sussurrada, mas em vez de pedir pela mãe, ela disse algo que fez meu estômago se revirar. Ela não vai voltar, não vai. Eu dei um passo para trás. As palavras dela estavam ecoando em minha cabeça e o pior era que, de algum modo, eu sabia que aquilo não era uma brincadeira. Ela não estava apenas falando da mãe dela. Ela estava falando de algo mais, algo que me atingia diretamente. A presença da criança parecia ter uma urgência, algo que me fazia sentir que eu estava em perigo. Não físico, mas algo muito mais profundo, como se algo estivesse me espreitando, esperando. Foi quando o som do choro voltou, mas não era mais o som de uma criança. Era algo distorcido, agonizante, como se estivesse vindo de dentro de uma garganta apertada. Eu tentei correr, mas antes que eu pudesse dar 2 passos, as luzes do corredor piscaram, apagando completamente. Tudo ficou no escuro total, e o choro ecoava, agora mais próximo do que nunca. Eu quase podia sentir a respiração quente na minha nuca. Algo estava ali, perto de mim, e eu sabia que não era a criança. Era algo que eu não queria ver. Eu olhei para o lado, tentando achar alguma saída, mas o ar estava ficando espesso. O calor da minha respiração estava visível no ar frio que se acumulava ao meu redor. Foi quando a luz voltou, e ao olhar para a porta, vi a criança novamente, parada no mesmo lugar, mas com um sorriso estranho no rosto. Era um sorriso triste, vazio, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. E antes que eu pudesse pensar em qualquer outra coisa, a porta se fechou sozinha, com um estrondo que fez o chão tremer. Eu estava preso ali. O choro tinha cessado, mas agora havia um silêncio pesado, quase opressor, que me envolvia. O que quer que fosse, eu estava preso nesse lugar, nesse pesadelo sem fim. Eu sentia a presença de algo muito maior do que qualquer explicação lógica poderia dar. Algo que não tinha mais tempo, que estava em busca de algo que não se podia ver, mas que estava tão perto, tão visível. Eu precisava sair dali, precisava voltar à realidade, onde as coisas faziam sentido. Mas, antes que eu pudesse me mover, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Algo estava me observando, mais perto do que nunca. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Eu tentei abrir a porta, mas ela não cedia. A fechadura parecia ter sumido, como se a porta tivesse sido selada de alguma maneira. Então, algo se movia novamente atrás de mim. O medo me dominou, e sem pensar, eu me virei para ver, mas não vi nada. Era como se o lugar tivesse sido tomado por um vazio, um vácuo que me engolia. Eu podia sentir o peso da solidão, a sensação de estar perdido. Perdi a noção do tempo, daquilo que poderia ser real ou não. Tudo estava se misturando, e eu estava começando a acreditar que nunca mais sairia daquele lugar. Foi quando, finalmente, o som de passos ecoou no corredor. Passos lentos, pesados, que se aproximavam a cada segundo, e eu não sabia o que fazer. Eu estava preso entre o medo e a curiosidade. O que mais poderia acontecer ali? O que mais eu teria que enfrentar para entender o que estava acontecendo? Os passos estavam ficando mais próximos. Eu podia sentir o peso de cada um deles, como se a pressão no ar aumentasse com cada movimento.
Não sabia se queria virar para ver o que estava se aproximando, mas a minha curiosidade estava se tornando maior que o medo. Cada segundo era uma eternidade. O som dos passos parou. Era como se a pessoa, ou a coisa, estivesse ali, bem à minha frente, esperando para fazer algo. O silêncio agora era quase ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, meu sangue pulsando nas têmporas. Eu tentei me mover, mas algo me segurava no lugar. O medo me paralisava. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas o ar parecia denso, como se algo estivesse me sufocando. Tentei chamar por alguém, mas a voz me falhou. Só o silêncio me respondeu. Olhei para a porta de novo. A fechadura ainda estava intacta, mas a sensação de que algo estava errado era impossível de ignorar. Foi então que eu ouvi a voz. Uma voz suave, mas inconfundível, que cortou o ar e me fez congelar. Era a voz da criança, aquela mesma voz que eu ouvira antes. Mas agora ela não estava pedindo ajuda, não estava pedindo por sua mãe. Ela estava falando, mas suas palavras eram diferentes. Ela nunca vai voltar, não importa o que você faça. Essas palavras não fizeram sentido. Como poderia ela saber disso? Como poderia uma criança saber algo que eu mesmo não sabia? Algo estava terrivelmente errado naquele lugar, e eu estava começando a entender que talvez eu não estivesse sozinho. Não fisicamente, mas de uma forma muito mais profunda. Eu me virei rapidamente, tentando localizar a origem daquela voz. Mas a sala estava vazia. Não havia ninguém ali. Só o silêncio. O medo começou a tomar conta novamente. Mas dessa vez eu não estava mais paralisado. Algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência, me fez agir. Eu precisava sair daquele lugar. Com as mãos trêmulas, tentei puxar a porta, mas ela não cedia. Eu comecei a forçar, sentindo a dor nos músculos das minhas mãos, mas a porta estava completamente travada. Eu me afastei um pouco, com o corpo começando a suar frio, e a sensação de estar sendo observado voltou com toda a intensidade. Olhei para os cantos escuros da sala, esperando ver algo se mover, esperando que a criança aparecesse, ou que a coisa que eu sentia estar ali se revelasse. Foi então que eu ouvi um barulho, um som abafado, vindo de trás de uma das paredes. Era como se algo estivesse se mexendo por dentro da estrutura do prédio. Eu não sabia o que era, mas não consegui deixar de imaginar o pior. O barulho aumentou, como se algo estivesse se arrastando lentamente, indo em minha direção. De repente, a luz piscou. As lâmpadas do corredor começaram a falhar, uma a uma, deixando a sala em uma penumbra crescente. Eu sabia que eu não podia esperar mais. Com a adrenalina tomando conta de mim, comecei a procurar por outra saída. Mas o ambiente parecia ter mudado. As paredes, que antes pareciam comuns, agora estavam estreitas, quase como se o espaço tivesse se fechado ao meu redor. A sensação de claustrofobia me apertava a cada passo. Foi quando eu olhei para o canto do corredor, e lá, parada na escuridão, estava a criança novamente. Ela não estava mais chorando, não estava mais pedindo ajuda, mas sua presença era aterradora de uma maneira que eu não conseguia explicar. Ela estava imóvel, com os olhos fixos em mim, e seu rosto parecia distorcido, como se estivesse cansada, como se o tempo estivesse cobrando algo dela. Algo muito além do que uma criança deveria carregar. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar a presença dela. Algo me dizia que, se eu fizesse isso, eu não sairia de lá. Mas, ao mesmo tempo, a realidade estava ficando difícil de processar. Como aquilo poderia estar acontecendo? Como eu estava ali em um crematório, com uma criança aparentemente morta vagando pelo prédio. A lógica estava falhando, e eu estava começando a duvidar da minha própria sanidade. "Você não vai sair?", disse a criança, com a voz que agora soava distante e vazia. Eu não conseguia entender, mas aquilo não parecia mais uma ameaça. Era uma constatação. Algo que ela sabia, algo que eu não queria saber. O silêncio voltou, mas ele estava carregado, pesado, como uma expectativa.
O que aconteceria agora? Eu estava ali, preso, sem saber se aquilo tudo era uma alucinação ou se realmente havia algo sobrenatural acontecendo. O medo era real, mas a realidade parecia ter se distorcido. Senti os pés tremerem e meus joelhos estavam quase cedendo. Eu precisava sair de lá, mas o que eu estava vendo não era uma simples ilusão. Não podia ser. A criança estava ali, sua presença parecia preencher o espaço. Ela não desapareceu, ela não se moveu, ela estava apenas esperando. Eu tentei olhar para a porta novamente, mas ela parecia mais distante agora. Como se a cada segundo que passava, eu me afastasse mais e mais de uma saída. Estava preso naquele corredor, e minha única companhia era aquela criança, que agora estava mais distante, mais silenciada, mas ainda ali, vigiando. O tempo se arrastava e eu estava começando a entender que não se tratava apenas de fugir. Algo mais estava acontecendo, algo que eu não conseguia controlar. O que mais aquela criança sabia sobre aquele lugar? Eu não sabia o que fazer. A criança estava ali, parada, com aquele olhar vazio, como se fosse uma espectadora de algo que eu não entendia. O corredor estava escuro. As lâmpadas continuavam a piscar, e o som do meu coração batendo no peito estava cada vez mais alto, abafando qualquer outro barulho. Tentei me afastar, mas algo me impedia de dar um passo sequer. Não era como se eu estivesse fisicamente preso. Era como se o ar ao meu redor estivesse mais denso, tornando os movimentos mais difíceis, mais lentos. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada, como se uma força invisível tivesse me silenciado. A criança não se movia. Ela apenas me olhava, e eu sentia como se ela estivesse me estudando, esperando algo de mim. O que ela queria, o que ela estava tentando me dizer com aqueles olhos vazios, sem emoção. O que eu estava fazendo ali? A sensação de que havia algo mais, algo ainda não revelado, pairava no ar. Eu estava começando a entender que aquilo não era um simples engano, não era uma ilusão, não era uma explicação racional, mas a cada segundo aquilo se tornava mais real. Eu estava em um lugar que não fazia sentido, mas a sensação de estar preso ali se tornava cada vez mais palpável. Eu respirei fundo e tentei me forçar a me mover. Olhei novamente para a porta e dessa vez algo parecia diferente. A fechadura estava começando a girar sozinha. Não de uma forma mecânica, mas como se algo estivesse manipulando a fechadura por dentro, como se uma força invisível estivesse controlando tudo. Eu me aproximei da porta hesitante, mas antes que eu pudesse tentar abrir, a criança deu um passo à frente, bloqueando meu caminho. Seus olhos, agora mais penetrantes, não me deixaram mais espaço para respirar. Eu não conseguia mais raciocinar. O medo estava me consumindo, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim queria entender. Queria saber o que estava acontecendo, o que ela queria de mim. Foi então que a voz dela, agora mais clara, mais nítida, cortou o silêncio. Ela não está aqui. Você está procurando no lugar errado. Eu congelei. As palavras dela não faziam sentido. Quem ela estava chamando de ela? O que significava aquilo? Era como se ela soubesse algo que eu ainda não compreendia, algo que estava fora do meu alcance. E de repente, eu percebi o que estava acontecendo. A criança não estava perdida. Ela não estava procurando por sua mãe. Ela estava tentando me mostrar algo, algo sobre o que realmente acontecera ali. Eu olhei para o rosto da criança. Seu olhar, embora vazio, parecia implorar por algo, como se ela soubesse que eu poderia ajudar, mas não sabia como. Ela não estava pedindo ajuda. Ela estava me alertando. O silêncio voltou a invadir o corredor, mas agora de uma maneira diferente. Ele era pesado, carregado com uma sensação de desespero, como se o próprio tempo estivesse se curvando em torno de algo muito mais profundo, algo que eu não conseguia perceber ainda. Eu me senti empurrado para trás, não fisicamente, mas de uma maneira que eu não podia controlar. O que estava acontecendo aqui não tinha explicação. Eu não podia negar que havia algo sobrenatural ali,
mas a realidade estava se misturando com o inexplicável de tal forma que eu não sabia mais o que era real. A criança começou a andar, lentamente, em direção ao fundo do corredor. Ela não olhou para mim. Ela não parecia se importar com a minha presença, como se eu fosse apenas um espectador daquilo que estava acontecendo. Ela se afastou e eu fiquei ali, imobilizado, tentando compreender o que eu estava vivendo. Eu sabia que não poderia continuar ali. Algo dentro de mim dizia que eu precisava sair. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, mas a sensação de que a porta agora estava à minha mercê me fazia sentir que eu precisava tentar. Eu precisava sair daquele lugar, mas a sensação de estar sendo observado continuava, mais intensa a cada movimento meu. A criança não estava mais visível, mas sua presença ainda estava no ar, como uma sombra. Eu me virei para a porta. A fechadura agora parecia mais fácil de abrir, como se estivesse esperando por mim. Mas antes que eu pudesse alcançar a maçaneta, ouvi uma última vez o choro. Não era o choro de uma criança, mas o som distante de algo mais. Algo que não deveria estar ali. Algo que ainda não havia sido liberado. O choro ecoou pelo corredor e agora não parecia mais distante. Parecia estar vindo de todos os lados, como se o próprio prédio estivesse chorando, como se a estrutura inteira estivesse em dor. Eu senti meu corpo gelar. Havia algo ali, algo que eu não podia compreender, mas que agora estava se tornando mais real, mais presente. O que estava acontecendo ali? O que havia acontecido naquele lugar? A verdade parecia escorregar entre os meus dedos, e eu não conseguia mais distinguir o que era um pesadelo e o que era a realidade. E de repente, uma ideia passou pela minha cabeça, tão rapidamente que me fez estremecer. Eu não sabia mais se estava apenas tentando me convencer de que estava tudo bem, ou se a resposta estava diante de mim o tempo todo. Eu precisava sair, e eu sabia que, para isso, eu teria que entender o que estava realmente acontecendo ali, o que mais a criança queria me mostrar. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. O choro que ecoava pelos corredores aumentava em intensidade, como se o próprio lugar estivesse sendo tomado por um peso emocional indescritível. Eu estava parado ali, sem saber exatamente o que fazer, mas sentia que a criança não estava tentando me assustar. Ela estava tentando me guiar, me fazer entender algo que eu ainda não conseguia. O ar estava pesado e a sensação de frio aumentava à medida que o som do choro se tornava mais nítido. Não era apenas o choro da criança. Era o som de uma dor profunda. Uma dor que parecia se infiltrar em cada parede do crematório, em cada canto. Não era um simples eco. Era como se aquela dor estivesse impregnada no próprio edifício. Eu olhei para o corredor onde a criança havia desaparecido. O choro parecia vir daquela direção. Eu sabia que precisava seguir, mas havia algo me impedindo, como se algo me segurasse no lugar. A razão, a lógica, a necessidade de entender o que estava acontecendo, tudo isso me deixava ainda mais inquieto. A criança havia falado antes, mas não de uma forma simples. A forma como ela me falou, com tanta clareza, sem mostrar qualquer emoção, parecia um aviso. Mas o que ela queria, o que ela tentava me mostrar, e mais importante ainda, o que significava aquele choro. Com uma decisão repentina, comecei a andar na direção do som. Eu sabia que estava indo na direção certa. Algo me dizia que a criança estava me esperando. Não me importava mais o que poderia acontecer. Eu precisava entender, precisava encontrar a verdade. O corredor parecia mais longo agora. A cada passo que eu dava, a sensação de que alguém ou algo estava me observando se intensificava. O som do choro me envolvia, me guiava, mas também me confundia. Eu estava perdido em um labirinto de emoções e medo. Finalmente, cheguei a uma porta no final do corredor. Ela estava entreaberta e o choro agora estava mais claro. Eu hesitei, o medo me prendendo, mas a sensação de que a criança estava lá me impulsionou a agir. Eu empurrei a porta lentamente. Dentro da sala estava uma visão que eu nunca imaginaria ver em um lugar como aquele.
A criança estava parada diante de uma pequena cama e ao lado dela, uma mulher, deitada. Era difícil distinguir seus rostos, mas eu sabia, o choro não era da criança, era da mulher. Ela estava em silêncio agora, mas seus olhos estavam abertos, fixos no espaço vazio à sua frente, com um olhar distante, como se procurasse algo, alguém. A criança estava olhando para ela, sem mover um músculo, mas seus olhos estavam cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Uma dor, uma saudade. Ela estava esperando. Eu não sabia o que fazer. Olhei para a criança e então algo estranho aconteceu. A mulher, deitada na cama, lentamente virou a cabeça para olhar em minha direção. Seus olhos se fixaram nos meus e por um breve momento eu pensei que ela me via, mas logo os olhos dela se tornaram vazios novamente, como se tivesse perdido toda a conexão com o mundo ao seu redor. A criança, sem dizer uma palavra, caminhou até a cama. Seus passos eram suaves, quase silenciosos, mas eu os ouvia claramente, como se o som estivesse se amplificando no vazio do lugar. Ela se aproximou da mulher e, de repente, a mulher começou a mexer as mãos. Era como se estivesse tentando alcançar algo, como se sentisse a presença de alguém. O som do choro finalmente cessou. Eu fiquei parado, observando. Não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava mudando. Algo dentro daquela sala estava se reconfigurando, como se o ambiente estivesse permitindo uma conexão que parecia ter sido quebrada. A criança colocou a mão sobre a testa da mulher. A mulher, ainda imóvel, parecia mais calma agora, como se estivesse sendo reconectada a algo que havia perdido. O som do choro não voltou, mas uma sensação de paz tomou conta de mim. Uma paz que eu não conseguia explicar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas tudo ali parecia estar indo para o seu devido lugar. E de repente, a mulher respirou fundo. Seu corpo se moveu lentamente e seus olhos se abriram de vez, olhando fixamente para a criança. Não havia mais aquela distância em seu olhar. Ela estava vendo a criança agora. Não era mais uma ilusão. Não era mais uma visão distante. Era como se de alguma forma os dois estivessem se reunindo novamente após um longo período de separação. A mulher se levantou de forma hesitante e olhou para a criança. Eu pude ver uma lágrima escorrendo por seu rosto, mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de alívio, de compreensão. Ela se aproximou da criança com os braços estendidos e a criança finalmente sorriu. Você me encontrou, a mulher disse com a voz rouca. Eu te encontrei. Eu observei a cena, sentindo um peso enorme sendo levantado dos meus ombros. A dor, a tensão, tudo desapareceu naquele momento. O choro havia cessado e o silêncio agora estava cheio de algo puro, algo verdadeiro. Eu não sabia se aquilo era real ou se estava sendo manipulado por algo que eu não compreendia. Mas uma coisa era certa, algo estava resolvido ali. A criança e a mãe estavam finalmente reunidas. Eu me virei para sair, sentindo que minha presença não era mais necessária. Eu estava, de alguma forma, testemunhando algo que deveria ser vivido em silêncio. Antes de sair, olhei para trás e vi a mulher segurando a mão da criança, agora com um sorriso tranquilo. Eles estavam juntos, finalmente. Eu saí da sala e fechei a porta atrás de mim, sentindo que, de alguma forma, eu também estava liberado daquele lugar. As paredes do crematório, que antes pareciam pesar sobre mim, agora pareciam mais leves, como se todo o edifício tivesse exalado a dor que carregava há tanto tempo. Eu sabia que aquela noite ficaria gravada na minha memória para sempre, não por causa do que vi, mas pelo que senti, pelo que presenciei. Algo profundo havia acontecido ali, algo que eu nunca poderia entender completamente, mas ao menos algo havia se resolvido, e eu sabia que isso era o mais importante. Eu respirei fundo enquanto caminhava para a saída, pronto para deixar aquele lugar para trás.
Finalmente, a paz parecia ter encontrado seu caminho. Quando saí do crematório, uma sensação de alívio tomou conta de mim. O peso que eu carregava parecia ter desaparecido, como se o próprio edifício tivesse se libertado da dor que carregava por tanto tempo. A noite, que antes parecia densa e carregada de tensão, agora estava calma. O som do vento era o único som que eu ouvia enquanto caminhava em direção ao meu carro, estacionado do outro lado do estacionamento. Eu dei uma última olhada para o prédio, que agora parecia vazio, mas não mais sombrio. As luzes que antes piscavam de forma intermitente estavam agora acesas de maneira estável, como se tudo tivesse se restabelecido. Tudo parecia certo, de novo. Ao entrar no carro e dar a partida, a sensação de paz só aumentou. Não havia mais o choro distante, não havia mais a sensação de que algo estava mal. Eu não sabia explicar o que realmente aconteceu naquela sala, mas uma coisa estava clara. A criança e sua mãe haviam se reencontrado, e algo dentro de mim dizia que, de alguma forma, eu havia sido parte de algo maior, algo que transcende a lógica. Eu dirigi para casa em silêncio, mas não me sentia mais sozinho, como se tivesse sido tocado por algo que, embora inexplicável, fosse real. Quando cheguei em casa, fui direto para o banheiro, tomei um banho quente e sentei no sofá. Olhei para o relógio e, por um momento, pensei que talvez o tempo tivesse desacelerado, como se a noite que eu vivi não tivesse passado da forma como eu imaginava. A vida voltou ao normal. Eu não soube explicar para ninguém o que aconteceu. Não precisava. Só eu sabia o que senti e isso era o suficiente. Talvez fosse melhor assim. Naquela noite, o mundo parecia ter encontrado um pouco de equilíbrio novamente, como se tudo tivesse sido restaurado de uma maneira que ninguém mais poderia compreender. Deitei-me para dormir e, pela primeira vez em muito tempo, a noite parecia tranquila. Não havia mais nada a temer. O que quer que tivesse acontecido naquela sala, entre a mãe e a criança, finalmente havia sido resolvido. E agora, eles estavam em paz. E eu também. Duvidamos muito do sobrenatural, mas ele existe, meus amigos. Existe sim. E pode nos trazer muitas surpresas, às vezes boas e às vezes ruins. Se você chegou até aqui e gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like, compartilhe com os amigos que também curtem um bom suspense e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas histórias aterrorizantes que estamos preparando. Até a próxima!